na catedral por excelência, a Cidadela. Um pavilhão lotado, sem espaço para mais ninguém. Não haveria ambiente perfeito para a festa numa competição que o país acolheu e para amenizar ainda os ânimos. Os angolanos ainda se desfaziam do luto pelo passamento do primeiro presidente, António Agostinho Neto, que tinha ocorrido no ano anterior, em 79. O desporto era o grande aliado para mudar os semblantes. A grande final do memorável Campeonato Africano de Basquetebol em Júniores foi num sábado, 13 de setembro de 1980. Os escritos à vista refletiam a convicção dos adeptos angolanos. Já se diziam campeões antecipados. Mas um detalhe chama a atenção. Angola apresentou-se com uma equipa de júniores, jogadores que tinham entre os 16 e 18 anos de idade. Estes eram os convocados de Mário Palma para fazerem a história. Bases: Vítor Almeida, Armando João, Lapa, Jacinto Neto. Extremos: Nelson Ferreira, Nocas, José Carlos Guimarães, António Ventura, Tom Ventura, Mário Alberto, Mamoeiro. Postes: Artur Barros, Carlos Silva, Rui Neto e Buda Aguinaldo. Mas, ao contrário, os angolanos denunciavam que a República Centro-Africana tinha uma equipa de seniores, jogadores acima dos 18 anos de idade. A voz da contestação foi do técnico da Seleção Nacional, Mário Palma, ouvido antes do jogo pelo antigo jornalista da TPA, Baldino Carlos, de feliz memória. O então selecionador deixava claro que a RCA tinha jogadores que haviam adulterado a idade. E esta equipa é a equipa nacional de sénior da República Centro-Africana e eu tenho que bater nisto porque é verdade. E claro, vamos meter os nossos miúdos, e isto é um crime, 16, 17, 18 anos, a jogar com equipas, quer dizer, com jogadores destes, que são muito mais velhos, que em 1976 já jogavam em séniores. De qualquer maneira, nós vamos tentar ganhar o jogo. Vamos fazer tudo possível por isso, estamos mentalizados por isso. Eles não nos metem medo, podem ganhar o jogo, é um facto, não há dúvidas, teoricamente pelo menos são mais fortes que nós, mas eu penso que nós temos algumas hipóteses. Vamos tentar organizar o nosso jogo de maneira a contrariar a maneira de jogar deles. Se conseguirmos, depois, com o apoio do público, e o público penso que vai aplaudir, penso que podemos ganhar o jogo. Se eram mais velhos ou não, a verdade é que Angola não era a favorita naquele jogo. Na quadra, os jogadores transpareciam algum nervosismo. Era a primeira vez que se encontravam a decidir um título africano no basquetebol, ainda mais em casa. O momento histórico ficaria gravado na narração do jornalista Ladislau Silva. Lançado meia distância, falhou. Nelson, universal. Começa o jogo e a República Centro-Africana a mostrar que era a grande favorita. Uma equipa mais experiente. 34-30. A pontuar com alguma facilidade diante de uma jovem seleção angolana a demorar para se reencontrar. Mamadou a fazer mais 2 pontos. 36-32. Em momentos cruciais, a Angola era muito passiva e perdia a bola com ligeira facilidade, permitindo ao adversário algum protagonismo e dar passos no marcador. Mas os rapazes de Mário Palma perceberam que era possível fazer mais e que, em casa, mandam os donos. Foi assim que Angola se reergueu e, surpreendentemente, passou a fazer frente aos favoritos da RCA. Guimarães para o contra-ataque. 2 pontos, 50-46. Vítor Almeida no contra-ataque. Angola num mano a mano como nunca antes visto e a levar os centro-africanos a descontos de tempo para mudarem as estratégias. Time out, pedia várias vezes o técnico da RCA. Separam as duas equipas. As duas seleções dignificavam a presença do público. Era ora marcas tu, Subiu, converteu. ora marco eu, ora tu, ora eu. Zé Guimarães. 2 pontos. E assim decorria o jogo, mas a RCA tinha ligeira vantagem sobre Angola.
Nos instantes finais, uma reviravolta. Todos os deuses do basquetebol pareciam a favor da seleção nacional que protagonizou um momento de sonho. Foi atrás do resultado, a empatou com glória e tardou um pouco a decisão do título. Foi o momento que levou os presentes ao delírio. 73 igual no marcador. 73-73 era o resultado no marcador. O título teve de ser decidido no prolongamento. Neste momento, o público intensificava o apoio à seleção e a disputa era bastante renhida e os árbitros eram mesmo de facto árbitros, tinham que estar lá para amenizar os ânimos. Os adeptos da seleção também apupavam sempre que os centro-africanos tivessem a bola. Vaiar o público tornava-se num autêntico adversário para a RCA, que não demorou a tirar a toalha ao tapete. Depois de muito tentar reverter a tendência dos minutos finais, a República Centro-Africana rendeu-se ao talento dos então jovens destemidos. A Angola chegou aos 90 pontos contra 81 do adversário. E era uma vez a mãe dos títulos do nosso basquetebol. O público a invadir o terreno de jogo. O percurso até ao título foi irrepreensível. Começou no dia 7 de setembro de 1980 e terminou a 13, num dia como este domingo. Até à final, os comandados de Mário Palma começaram por vencer o Togo por expressivos 99-59. Seguiram-se as vitórias sobre a Líbia, Nigéria e Moçambique. O melhor jogador do torneio foi o angolano José Carlos Guimarães, o MVP neste caso. Ventura. Zé Guimarães. 2 pontos. Zé Guimarães para o contra-ataque. 2 pontos. 50-46. Foi por meio desta conquista que Angola teve direito a participar no Mundial da categoria de 1981, na Colômbia. Embora muitos de nós não tivéssemos nascido ainda, muito facilmente percebemos que este título foi muito mais do que isso. Foi a afirmação de uma nação que tinha apenas 5 anos de idade, a contar de 1975. De facto, este título foi a porta aberta para as conquistas que viriam anos depois e que fariam de Angola a nação de basquete em África. Esta nossa eterna geração de ouro levou o continente a render-se a seus pais. No horizonte, desenhava-se já um futuro promissor para o basquetebol angolano. Isto viria a confirmar-se depois, com um reinado de décadas. Portanto, são as histórias de que nos orgulhamos. Histórias feitas, histórias contadas. O contador de histórias, o António Correia, com esta proposta sobre as conquistas, a grande conquista de Angola em 1980. E para falar desta conquista de há 40 anos, é nosso convidado José Carlos Guimarães, que foi o MVP do torneio, ou seja, foi considerado o melhor jogador africano do campeonato, o primeiro que Angola venceu na categoria de juniores masculinos. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Que significado tem ainda esta conquista 40 anos depois? Difícil de explicar. Primeiro dizer que a MVP fomos todos, né? Porque nós éramos e fomos uma equipa muito unida, em que tínhamos um grande líder, sabíamos que estávamos a defrontar adversários com idade acima daquilo que era permitido pela lei, mas nós trabalhámos muito. Eu creio que, e por experiência própria, esta seleção de 1980 e depois voltou a competir em 82, já com outros jogadores, eu ainda tive o privilégio de fazer parte, foram as seleções que mais trabalharam em termos de volume e até mesmo em termos de intensidade muito alta e em condições muito precárias face ao estado atual do nosso país, em que vivíamos situações muito difíceis entre nós angolanos também e inimigo externo, mas dizer que, pelo menos para nós os jogadores, o grupo de trabalho, treinadores, as nossas famílias e o reconhecimento social valeu a pena, porque nós expressamos tudo aquilo que nós sentíamos na altura e conseguimos traduzir no campo todo o sofrimento que nós fomos fazendo,
que era treinar 7 horas por dia, em condições inapropriadas, treinar na alta montanha, portanto no Lubango a mais de 1.600 metros de altura, e ainda tínhamos que carregar água, depois cá em Luanda. Mas pronto, eu penso que valeu a pena pelo país, porque eu falo pelo país, né? E pelo nosso povo. Mas este foi o jogo mais difícil que a seleção teve, portanto, naquele torneio internacional, este jogo frente à RCA, até porque Mário Palma dizia que era uma equipa forte, que estava diante de Angola e que, inclusive, é com jogadores séniores. Sentiu isso dentro do campo, essa dificuldade? Claro, havia, pela própria experiência, a equipa da República Centro-Africana foi mostrando ao longo da competição que era a equipa mais equilibrada, uma equipa muito forte em termos físicos, mas nós tínhamos uma vantagem, nós taticamente éramos superiores, vínhamos muito bem preparados e, como sabe, uma seleção, as equipas preparam-se, devem ter no período pré-competitivo jogos de controle. Nós não tivemos jogos de controle praticamente e, portanto, nós fomos crescendo de forma paulatinamente, e mesmo naquela final nós ainda não estávamos na nossa forma desportiva, porque ainda hoje, num encontro que tivemos com muita saudade, havia jogadores, todos nós podíamos fazer mais 1 ou 2 jogos e com certeza estaríamos em melhores condições. Mas podemos mostrar que nascia ali aquilo que chamam a mãe de todas as vitórias. Pois. É bom ouvir isso, mas eu penso que esta mãe é uma mãe que às vezes nós podemos dizer que não basta ter muitos filhos para ser feliz, porque depois desta vitória os nossos dirigentes, os nossos governantes tomaram uma consciência de que era necessário fazer um investimento mais no desporto como fator de união, independentemente das nossas crenças religiosas, políticas, a nossa cor ou raça. Houve um movimento muito grande a nível de basquetebol, das demais modalidades, e a partir dali houve um movimento muito grande a nível desportivo, e era muito bom nós passarmos e vermos militares de diferentes fações políticas darem-nos os parabéns, e penso que na altura eu pessoalmente não tinha noção, porque eu queria jogar. Portanto, eu não sofri 16 anos. Eu não tive pressão nenhuma. Aquela grande glória. Naquela final, Angola estava a perder por 9 pontos a 1 minuto do fim do jogo. Como é que foi dar a reviravolta a este resultado? Bem, aí há que falar que nós tínhamos na realidade nós tínhamos uma equipa técnica e sobretudo o Mário Palma, que era um animal de competição e não sabia a palavra perder. E sempre nos foi incutindo que era possível ganhar. E a dada altura falávamos que olhem por alguns placares, dizer que já somos campeões, mas vamos provar que mesmo a jogar com séniores é possível. E então nós tínhamos a perfeita noção de quem é que devia lançar, quem tinha que driblar. Tínhamos aquele que para mim era o jogador, o motor da nossa equipa, que era o Vítor Almeida. Tínhamos o Mário Palma, tínhamos o Nocas, que era o capitão e que mantinha um certo equilíbrio. E depois tínhamos jogadores que eram trabalhadores, portanto, todos eles, né? Nós falamos de muitos, falo do Barros a defender, do Buda, do Rui Neto, o trabalho que fizemos, do Tó Ventura, que tem lá 4 lançamentos, 4 pontos extremamente importantes, depois tinha a minha irreverência, mas quando conseguimos empatar, o Vítor tem uma saída soberba, só ao alcance daqueles que são predestinados, e isso acontece uma vez em 1000. E, portanto, os meus parabéns a todos, o Vítor em particular nessa situação. Mas depois da final, o estado anímico, o aspecto psíquico, parte dos espectadores já estavam na Vila Alice, voltaram, porque nunca acreditaram alguns. Né? E, portanto, isso também teve um efeito muito grande. Por outro lado, na equipa adversária tinha 3 jogadores fabulosos, que era o Anicela Vodama, que fez uma carreira excelente, o Deba Mamadou, número 14, e o Frederico Corporó. Mas nós, estrategicamente, em termos defensivos, fomos muito fortes, fomos vencedores justos. Eu tenho, por acaso, o jogo e não houve aldrabice, porque consigo cronometrar, mas acho que depois daquilo, o que é importante, e tenho que dizer, tentando fazer um esforço em ser politicamente correto, é que aquelas pessoas que mais nos valorizaram continuam a ser as mesmas. Portanto, o que é que quer dizer exatamente? Quer dizer que o reconhecimento social, né? Ainda agora quando ia entrar alguém desceu e veio-me cumprimentar, dizer que eu na altura não era nascido, mas ouvi falar de si, de seus colegas, os meus parabéns, e porque vocês, a comunicação social, foram extremamente importantes para que nós pudéssemos
ser vencidos e vencedores. E até hoje nós sabemos que, desculpe só, mas é importante dizer isso, porque é um sentimento de todos. O país tem várias áreas, a política, económica, social, desportiva. Há uns que têm que estar na frente de combate, outros que têm que estar cá, outros são políticos, dirigem o país. Então acho que em vida essas pessoas até devia-se... Se tu não conheces a minha história, o meu passado, tu não me podes valorizar. E é importante nós sabermos conviver com a trajetória de sucesso de cada um. Não se sente valorizado para aquilo que é o tamanho dessa conquista? Não, eu sinto-me valorizado por tudo aquilo que tenho vindo a fazer, pelos meus colegas. Mas olhando do lado de cá, acho que nunca foi feita uma justa homenagem por esses jovens, faltou todos então eles. Alguma coisa, é isso? Até porque houve pessoas que fizeram muito menos, mas muito menos mesmo, e foram reconhecidos, né? Mas acho que o mais importante é a consciência que sinto da parte de todos, sermos reconhecidos por vocês, onde passamos, e acima de tudo pela nossa família e o orgulho que temos pelo trabalho que nós desenvolvemos. Muito obrigado pela parte que nos toca. 40 anos depois, como é que vê o nosso basquetebol? Mal. Se nós olharmos algumas situações, nós desacreditamos, primeiro naquilo que são as nossas competências enquanto angolanos, porque se nós voltarmos um bocado para a história, os nossos problemas acabam sempre por ser resolvidos entre angolanos. Portanto, nós já não treinamos com o mesmo volume, estou a falar horas, carga de treino, não treinamos com a mesma intensidade e os conteúdos de treino não são ricos para que a qualidade do treino também seja. Agora é necessário que haja um esforço muito grande para os fazedores de desporto, o próprio apoio do governo numa altura em que estamos com muitas dificuldades económicas, mas acima de tudo que haja união e que nós possamos fazer um diagnóstico e uma avaliação de onde estávamos, o que fizemos, onde estamos e para onde queremos ir. Vamos. Em 2013 nós ganhamos, portanto foi a última conquista no basquetebol sénior masculino, depois ficamos em segundo em 2015 e em sétimo em 2017. Há razões para a decadência? O nosso basquetebol está em decadência? Sim, é assim, mesmo, sabe que as vitórias galvanizam, fazem-nos bem, mas por vezes, se não houver uma análise realista, nós já não estávamos a fazer um bom trabalho de base. Sabe que a pirâmide está invertida. É necessário que apostemos mais nos treinadores de formação, que a base seja muito bem construída, como na formação académica. Os primeiros anos são muito importantes para quando se chega à universidade, assim como na construção, se você não tiver um bom alicerce, etc., depois a casa começa a acabar por ruir. O nosso basquetebol está descaracterizado nesta altura? Está descaracterizado, não temos um rumo, não temos uma definição do qual é o nosso modelo, mas por incrível que pareça, temos em termos de recursos humanos, os nossos ativos, jogadores com uma envergadura muito maior, muito grande, e que se as pessoas quiserem, é possível, com os mais competentes, arrastar e com os outros, mesmo de fora, podemos fazer um trabalho exaustivo e a médio prazo é preciso voltarmos a dar alegrias ao nosso povo. José Carlos Guimarães, muito obrigado por ter vindo ao Jornal de Zimo de Domingo. Obrigado também pela conquista de há 40 anos. Os angolanos agradecem sempre. Muito obrigado. Obrigado eu e muitas felicidades. Obrigado nós também.